ontem eu vim para cá sem lembrar de um fato, né, tão importante. Como que não lembrar se tudo começou aqui em Brasília? Brasília tem uma marca no meu ministério. Meu ministério começou aqui, muitos anos atrás, em Brasília. Antes de eu conhecer, né, antes de eu conhecer o pastor Célia e a Lucilene, tudo começou aqui em Brasília. Brasília foi uma marca do sobrenatural de Deus na minha vida. Aí é muito bom você ouvir isso, mas quando eu cheguei não foi tão bom assim. Deus tinha preparado. Eu estava morando em Cuiabá e Deus tinha mandado quem era meu pastor dizer que aqui em Brasília eu enfrentaria guerras terríveis e eu deveria me preparar. Eu ouvi com muito temor, mas eu não achei que a guerra fosse começar tão rápido. Mal deu tempo de eu encontrar a igreja onde eu ficaria, e eu estava numa bela manhã e um forno estourou na minha casa, estourou no meu rosto, estando apagado. E ali eu fui direto para o Hospital de Queimados, aqui em Brasília, e minha mãe, que estava na minha casa para me ajudar com a mudança, por isso não tinha dado nem tempo de eu ir para uma igreja. E a minha mãe saiu correndo para uma igreja aqui em Brasília, e o pastor, ele liberou uma palavra sobrenatural, porque lá no Hospital de Queimados eles disseram tudo o processo que ia acontecer. E eu fiquei sem cílios, sem sobrancelha, sem o cabelo aqui na frente, para você ver, eu fui jogada do outro lado da cozinha, e tamanha a violência. Meu fogão passou por perícia, não estava com defeito, não tinha vazamento de gás e também ele não estava aceso. Foi algo assim muito incrível. E o pastor, ele disse, olha, hoje à noite você vai estar na igreja e não vai acontecer o processo, creia, o processo da queimadura vai começar a ser revertido a partir de agora. Quem crê no Deus do sobrenatural aqui? E foi isso que aconteceu. O processo da queimadura, ao invés de avançar, ele regrediu. Então, eu não passei por tudo aquilo que a médica disse. A única coisa que eu tinha era cheiro de queimado e, realmente, sobrancelha, cílios, ou a parte da frente do cabelo. Isso era o sinal de que algo muito grave tinha acontecido. Mas o sobrenatural começou na minha vida aqui em Brasília. Passado, aí eu já estava na igreja, mas passado um ano, eu tinha o hábito, eu morava na 111 Sul, e eu tinha o hábito de orar andando, e até hoje, eu gosto de orar andando. E nesse dia eu não consegui levantar, e eu não sou assim, eu sou determinada, e não era por sono, simplesmente era como se eu estivesse amarrada na cama, eu não conseguia levantar, que coisa mais estranha, Não demorou muito, e um estrondo muito grande na minha sala, e quando eu fui para a minha sala, o vidro estava quebrado, eu achei... A princípio eu achei que tinha sido uma pedrada, né? E não era uma pedrada, era um tiro de bala perdida. Misericórdia, no local em que eu oro. E em linha reta. Só que aqui em Brasília fica fácil de explicar. Eu morava na 111 Sul, não tem um prédio para a balística. A polícia foi lá em casa, a balística, né, estudou. E sabe o que aconteceu? Inconclusivo, porque para a bala ter vindo em linha reta, teria que ser eu morava no 3º andar, tinha que ser de janela para janela, na mesma altura. Nem da árvore não dava. Então, assim, são coisas que eu só falo para um local que acredita no sobrenatural. E aqui eu sei que é uma igreja que acredita no sobrenatural. Deus me livrou, mas aqui começou um ministério. Um ministério porque a pastora Lucilene, ela me perguntou, você achava que seria assim, nesse nível que nós estaríamos vivendo os problemas? Eu falei, desde que eu cheguei aqui em Brasília, Deus, foi quando eu comecei a pregar sobre os últimos dias, Deus já tinha me avisado que essa era uma geração que ia viver grandes coisas. Ia viver grandes coisas com Deus e grandes coisas com as trevas também. Mas as coisas com Deus superiores às que nós viveríamos. Mas só que eu
sempre via, eu tinha uma visão que nós somos a geração do arrebatamento, a geração do avivamento. Isso está muito claro na minha mente. Sempre preguei sobre isso, mas nunca pensei que no Brasil ia chegar, a despeito de eu ter sempre recebido que o Brasil seria o celeiro do avivamento, não achava que seria de forma tão intensa como nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo dias, tudo para falar sobre algo que o pastor pediu que eu falasse, porque é o que tem sido gerado no meu coração sobre orfandade. Lá em Isaías, não precisa abrir agora, Isaías 45, 18, Deus diz o seguinte, que Ele não fez a terra para ela ser um caos. Mas teve um momento que a terra estava caótica. A terra estava sem forma, ela estava vazia e ela estava sem luz, ela estava escura. Mas Deus, pela intervenção de Deus, o Deus criativo, o Deus criador, ali tudo começou do caos. Nós temos uma terra que até hoje, mesmo com todos os estragos do homem, ela é maravilhosa, né? Você vai para Maceió, que é um dos lugares que eu acho mais bonito, você vê a terra ainda maravilhosa. E tantos outros lugares que eu poderia dizer, como Israel, não posso deixar de dizer Israel, mas tantos outros lugares. Então, neste momento, está tudo meio nebuloso, está tudo meio que caótico, está tudo meio que não é o que esperamos, está tudo meio que celebração, mas no meio da orfandade a gente vai encontrar Abba Pai, né? Então, vocês estão 6 anos é quase que um ciclo vocês estão fechando, porque 7 anos sempre, na Bíblia, sempre marca um ciclo. Vocês estão, assim, quase que fechando um ciclo, e Deus já deu sinal para vocês pelos milagres que estão acontecendo, que eu já ouvi todos os milagres em relação ao que Deus está fazendo com vocês. Mas tem muito mais coisa para acontecer. Tem muito mais coisa. É nesse ambiente em que a gente não entende as coisas, Deus está falando, fiquem calmos que eu estou fazendo tudo, absolutamente tudo. É num ambiente de caos que nós encontramos alguém como Débora, e eu gostaria que você abrisse comigo em Juízes capítulo 5. Em Juízes capítulo 5, nós encontramos Débora, e nós temos 2 líderes nesse momento caótico. Nós temos Débora e nós temos Baraque. Débora, e a nação, como é que estava? A nação tinha acabado de receber o livro de Juízes, em Juízes 4 e 5, nesses 2 capítulos, eles receberam uma notícia que eles ficaram atordoados. Eles tinham um inimigo, só que dessa vez ele veio pesado. Ele veio com 900 carros contra Israel. Isso atordoou não só o povo, mas Baraque. Baraque, nesse momento, ele teve um sentimento de orfandade, porque quando você tem um sentimento de que Deus é Abba e que Ele está no controle de tudo, você não tem as sensações que Baraque teve. Baraque era um líder e ele ficou tão desamparado, porque quando vem uma orfandade no teu coração, porque quais são os sentimentos de um órfão? O órfão, ele se sente desamparado, inseguro, atordoado, perdido. Ele sente a falta de proteção, porque são os pais que dão a direção, são os pais que dão aquele sentimento de amor, de proteção, de direção. E o órfão, ele perde tudo, ele não tem. Então, esse sentimento de orfandade nacional não é a primeira vez, agora, neste momento, nós estamos vivendo. Mas não é a primeira vez. Então, é neste momento que a igreja precisa se reconectar com Abba Pai. Mas eu quero mostrar um processo aqui para você de como se reconectar. Então, qual foi a sensação de Baraque? Deus tinha uma palavra, mas só que o que estava acontecendo era mais forte do que a palavra liberada. Quando ele chegou perto de quem tinha a voz profética, Débora estava segura. Débora estava ali completamente segura. Eu estava falando para o pastor que eu estava em Maringá antes das eleições. E no sábado eu estava pregando na igreja Trigo Church e de repente eu comecei a ficar triste,
Porque uma pessoa que tem um ministério profético, ela ouve Deus, mesmo quando as coisas estão caminhando por um lado. E, olha, eu abracei tanto quanto vocês a causa. Nós fomos para a rua tanto quanto vocês, como igreja. E eu estava ali numa igreja que também estava abraçando a causa como nós. E, de repente, eu fiquei triste e a pastora falou, aconteceu algum problema? Eu falei, pastora, Deus está falando para mim que não vai dar. Amanhã não vai dar. E eu estava saindo de madrugada de Fortaleza para votar. Eu falei, não, está repreendido em nome de Jesus. Eu falei, amém, está repreendido. Mas o que Deus falou no meu coração é que nós vamos viver um momento de turbulência. Cheguei no Rio, e aí estava quase que nem Baraque. Aí eu cheguei no Rio, e eu falei para o meu marido, eu estou sentindo que não vai dar. Aí o meu neto, sabe, todo empolgado, vó, você está com força para ir comigo pro shopping? Shopping hoje, Mário? Eu vou pegar minha camisa do Flamengo, vou pôr 22 e mito. Marinho, eu vou com você no shopping. Mas olha, eu quero te dizer, se acontecer ou se não acontecer, Deus continua no... Vó, olha, você não pode falar isso. Cadê sua fé? Meu neto me repreendendo. Cadê sua fé? Eu sei, Marinho, mas é que Deus falou isso comigo. Eu vou com você. Pode pôr 22 e pode escrever mito. Mas só não vale perder a tua fé se algo não acontecer. Deus continua no controle da nação. Eu fui lá com ele. Ele pôs 22. Ele escreveu mito. E eu fui para casa. E aí eu falei, Deus, o que é que eu prego na hora que vai estar sendo apurados os votos? O que é que eu prego? O Senhor me colocou isso no coração, como é que eu vou pregar? E Deus falou, Salmo 46. Quando ele falou Salmo 46, eu falei, ninguém está querendo ouvir Salmo 46 hoje. Todo mundo está querendo ouvir outra coisa. Salmo 46. Sim, e fale sobre os meus nomes no Salmo 46. E começa com o Elohim, e ali Deus vai falando sobre Jeová Shammah, e ali ele fala 3 vezes, ainda que tumultue, estremeça, e tudo fique abalado, eu estou com vocês. Fiquem firmes. E ali, eu fiz um código com a igreja. Eu falei assim, ó, se tudo estiver correndo bem, porque vocês estão olhando aí no telefone, né? A multimídia está olhando. Vocês só fazem assim, ó. Ou assim para mim. E eu via que ninguém me fazia a palavra correndo, ninguém fazia sinal nenhum para mim. Nada. E todo mundo com um olhar perplexo e me ouvindo, falando assim, tudo fica abalado. E aí teve uma hora que eu falei, gente, já estava assim, terminando a palavra, nenhum sinal. Todo mundo, está parado. E aí eu falei, então a palavra é essa mesmo. E aí eu continuei declarando a palavra. Nós acabamos o culto com tudo paralisado. E porque o culto começa mais cedo lá, às 6 horas. E depois veio a notícia. O sentimento de orfandade veio. Veio para mim, veio para a igreja, veio para o Brasil. E Deus falando, lembra o que eu te disse? Eu estou no controle. O sentimento de orfandade chegou aqui. Baraque ficou desnorteado. O que é que eu posso fazer contra 900 carros? Mas a palavra tinha sido liberada. Tinha alguém que não tinha esse sentimento de orfandade. Débora, ela tinha uma palavra de Deus. E ela olhou tão somente para Abba Pai. No caos, eu vou olhar para Abba Pai. O problema, Baraque estava vivendo o mesmo problema que Débora. Mas Débora falou para Baraque, a gente tem que ir para o Monte Tabor. Ela nem falou a gente, você tem que ir para o Monte Tabor. Mais ou menos isso, né, que está fazendo. Você tem que ir para o Monte Tabor só com 10 mil. Deus só mandou 10 mil.
Deus nem mandou uma multidão. Deus falou, olha, quem vai fazer tudo sou eu. Sabe, se você conhece Juízes 4 e 5, você sabe que o que estava acontecendo era caótico, mas Deus fez tudo sozinho. Foi Ele que mandou chuva, foi Ele que atolou os carros de ferro. Então eu quero te dizer que tudo que parece que vai massacrar a gente, Deus vai mandar uma chuva do céu de poder, de glória, e os carros de ferro vão ser atolados. Não foi a força de Baraque. Mas Débora, ela mostrou para a gente como é que ela ficou firme. Então, leia comigo Juízes, capítulo 5. A palavra de Débora é muito pontual. Juízes 5, no versículo 21. Ela está cantando já. Ela está cantando, só o que não vale, nesse momento de sentimento de orfandade, é fazer a coisa errada. A tribo de Rúben ficou brigando um com o outro. Dei o recado? Está escrito aqui, logo aqui acima. Rúben não participou, não foi um desses 10.000 que foi para o lugar certo. O lugar certo agora é agarrar a palavra profética, orar, crer até o fim, jejuar, estar no teu quarto, estar fazendo o que você tiver que fazer. A única coisa que você não pode é sair brigando. Não pode. E aqui está falando, Rúben ficou brigando. Não foi para o Monte Tabor. Mas Débora, ela tinha uma palavra. Ela disse, o ribeiro de Quisson os arrastou. Arrastou o quê? Os 900 carros de ferro. Quisson, o ribeiro das batalhas. Mas olha, o segredo está aqui. Avante, ó minha alma, firme, ó minha alma. Põe a mão no teu coração agora. Você tem que dar um recado que nem Débora deu. Débora, ela deu um recado para a alma dela. Eu sei que o espírito de vocês está fortalecido. O espírito é onde você tem fé, esperança. Mas o que fica abalado é a nossa alma. É o medo, é a insegurança, esse sentimento de orfandade. Como que vai ser, como que não vai ser. Mas agora com a mão no coração, diga, minha alma, avante. Aguenta firme. Diga não ao medo, diga não à insegurança, diga não, é o que eu estava falando, sabe, a igreja primitiva tinha o caos diante dela, mas ela não tinha a orfandade. Agora, quando a gente fala de orfandade, uma outra situação é Ezequiel 37. Ezequiel 37 é o vale dos ossos secos. Eu só vou pegar um versículo, você nem precisa abrir Ezequiel 37. Aí vai o profeta lá para o meio do vale dos ossos secos, e Deus disse para o profeta, posso fazer reviver esses ossos? E o profeta deu a resposta certa, tu o sabes, Senhor. Aí Deus liberou uma palavra, profeta, diga agora, Ezequiel, fala agora com os ossos. Ele, Ezequiel, brincadeira, né, Deus? O Senhor vai me mandar falar com os ossos já foram. Enquanto eles eram vivos, eu ainda podia falar. Não, fale com os ossos e libere uma palavra para os ossos. Sabe qual foi a palavra que Deus liberou para os ossos? Escutem a palavra de Deus. Eu só quero isso para você. Sabe, porque quando você está desolado, entristecido, desorientado, tudo isso é sentimento de orfandade. Você faz tudo menos ouvir a palavra de Deus. Você ouve a voz de quem está... Lembra que eu disse? Você ouve a voz das fake news, você ouve a voz do medo, você ouve a voz do caos, você ouve a voz de pessoas que roubam a tua esperança e a tua fé. Você nem precisa ouvir a voz dos outros. Você ouve a voz do diabo, você ouve onde que está o teu Deus. Isso pode ter certeza. Aí é o diabo querendo abalar a tua fé. Você orou, você creu, onde está o teu Deus? Aí você ouve a voz do diabo, você ouve a tua própria voz, você ouve todas as vozes, menos a voz de Deus. E Deus falou para o profeta, fale para os ossos, ouça a voz de Deus. E ordens foram sendo dadas. Tenha certeza. Hoje mesmo eu li uma palavra que eu já tinha lido isso na minha juventude, que foi dado ao Billy Graham. Você já leu isso? Foi dado ao Billy Graham várias bandeiras de vários países. E ele foi orando por todos os países. Eu pus até no meu story. E ele foi orando por todos os países. Quando ele chegou no Brasil, ele parou.
E ele parou e ele ficou com o rosto diferente. E as pessoas perguntaram: por que você não orou pelo Brasil? Por que você parou quando você chegou à bandeira do Brasil? Ele falou: porque eu estava tendo uma visão. Eu comecei a ver uma chuva. E essa chuva, e Deus me mostrava saindo do Brasil o avivamento. Gente, esse homem, ele teve uma vida com Deus muito intensa. Ele nunca falou uma coisa que não fosse Deus falando. E essa palavra sempre ficou no meu coração. Essa, a palavra que Deus deu a David Wilkerson, a palavra que Deus deu para outros grandes homens a respeito da nossa nação. Então eu digo agora, ainda que você esteja se sentindo como um osso seco, ouça a voz liberada sobre a tua família, sobre a tua casa, sobre a nossa nação. O Senhor está juntando tudo que está espalhado em desordem, e Ele é poderoso para colocar em ordem. A chuva que Deus vai mandar sobre você, para você ela vem como avivamento, mas sobre as trevas vem para atolar os carros das trevas, como foram os 900 carros que atolaram ali, e eles não sabe, Baraque não teve que fazer nada, Débora não teve que fazer nada, Deus fez tudo por eles. O nosso trabalho é descansar na fé, aquela música que a Ludmila cantava. O nosso trabalho é descansar, mas descansar é um descansar ativo, não é um descansar passivo, é um descansar orando, é um descansar crendo, é um descansar liberando palavras de fé e de esperança. Pegue a bandeira do Brasil e profetiza. Ande pela sua casa e profetize, nada vai faltar, não vai faltar comida, não vai faltar paz, não vai faltar segurança, eu não vou fugir. Hoje eu recebi, só hoje, pastor, eu recebi 5 perguntas no meu inbox. Olha, se algo não acontecer, você vai sair do Brasil? Eu falei, hein? Claro que não vou sair daqui, porque a promessa está aqui e eu faço parte da promessa. Você faz parte da promessa. Você já pensou se os discípulos, na hora do temporal, eles pulassem para fora do barco? Eles iam perder o milagre. Então, quando tudo vai mal, tenha certeza, olhe para cima, olhe para o alto, de onde vem o nosso socorro, de onde vem toda a nossa segurança. Você sabe que quando Deus, chegou o caos na casa de Marta e de Maria, e a orfandade também. O irmão Lázaro tinha morrido. E o sentimento de orfandade foi maior do que a segurança daquele que visitava com tanta frequência a casa delas. Ele estava sempre lá, 3 vezes por ano. Jesus era hospedagem segura. Se eu te dissesse que 3 vezes por ano, eu sei que Jesus está lá na tua casa, mas eu estou falando se você morasse, se você vivesse no tempo de Marta e de Maria, quando Jesus veio em carne. Se eu dissesse para você, olha, ele vai ficar 3 vezes por ano na tua casa, o que você ia fazer, gente? Você parava tudo, você parava a tua vida, você se preparava para aquelas 3 vezes por ano. Marta e Maria até faziam isso. Lázaro se acostumou com o extraordinário. Esse é o teu problema. Nosso problema é nos acostumarmos com Deus. Não dá para se acostumar com Deus. Eu não me acostumo com a palavra. A palavra de Deus ela é inesgotável. A palavra de Deus é riqueza. Todas as vezes que eu vou ler a palavra, eu tenho certeza que eu vou descobrir algo que eu nunca tinha visto, que eu vou aprender algo que eu nunca tinha também aprendido. É essa a sensação que eu tenho todas as vezes que eu vou estudar a palavra de Deus. Cada vez que eu leio Mateus capítulo 24, ele se renova, ou seja, a palavra toda. Mas Lázaro se acostumou. Mas eu não estou falando de Lázaro agora, eu estou falando de Marta e de Maria. Marta e Maria, sabe, tudo, elas perderam ali o dote, ninguém ia querer casar com elas, porque era o irmão que
que trabalhava, era o irmão que tinha dinheiro. Agora elas iam ficar na dependência da esmola dos outros. Mulher naquele tempo não trabalhava. Veio o caos. Elas escutaram, talvez, no enterro ali de Lázaro, porque ele chegou a ser enterrado, foi colocado lá no túmulo. O burburinho era, puxa, agora como é que elas vão viver? Como é que elas vão, se fosse no dia de hoje, como é que vai pagar a conta de luz, de água? Quem vai querer casar com elas? Ninguém vai querer casar com elas. A vida delas ficou arruinada da noite para o dia e veio esse sentimento de orfandade. Mas eu quero te dizer que no momento do caos, Ele nunca nos deixa órfãos. Nunca, absolutamente nunca. Ele chega sempre no caos. Eu costumo dizer, o caos é matéria-prima para Deus. Por isso que Ele está tão presente agora, neste momento, na nossa nação. Vocês cantaram verdade, justiça. Sabe, antes de cantar, foi citado o Salmo 2. O Salmo 2, sabe que o Salmo 2, resumindo o que ele diz? Ele diz que os príncipes podem até tentar e até parece que eles se soltaram das algemas e estão prevalecendo. Mas o Salmo 2 acaba com uma palavra que eu estou liberando para muita gente que está desanimado agora. Sabe o que está escrito? É que Deus é que ri por último. Isso não é ditado popular. Está escrito no Salmo 2. É Deus que ri por último. E Deus vai rir por último. E Ele vai rir. Eu sempre falei para vocês. O Brasil é o celeiro do mundo. Eu sempre disse para vocês. Você precisa se preparar para um momento maior do que o que a sua mente limitada ela acreditava. Porque o que é maior? A vida ou a ressurreição? A ressurreição é muito mais espetacular. Então eu digo para você, quando algo morre, tem a ressurreição, porque Jesus disse, eu sou a vida e eu sou a ressurreição. E Ele foi para liberar essa palavra para Marta e para Maria. Elas que estavam, puxa, nem Jesus, meu irmão morreu e agora nem Jesus, eu mandei avisar que Lázaro estava doente. Jesus não chegou na hora certa. Nunca diga que Jesus não chegou na hora certa, porque para Ele nunca é cedo demais, nunca é tarde demais, Ele sempre chega na hora. Ele sempre chega na hora. Agora, Ele chegou na hora, mas Ele queria que Betânia fosse impactada pela ressurreição de Lázaro. Ele queria que Lázaro, que estava vacilando, e que também ele vivesse um reavivamento. E Ele queria que Marta e Maria, elas tivessem um upgrade. E Deus está querendo isso conosco. Até aqui, nós vimos muitas coisas. Talvez assim, eu não estou falando porque já passou, mas eu estou falando que talvez esse sentimento, está vendo? Fosse ter orgulho. Olha, tudo aconteceu porque eu orei. Tudo aconteceu porque... Agora Deus está falando, ó, tudo vai acontecer porque eu estou no controle. Você vai orar, mas é porque eu sou poderoso para reconstruir. Eu sou poderoso para ressuscitar. Eu sou poderoso para trazer ordem no caos. Eu sou poderoso para trazer luz em meio às trevas. Eu sou poderoso para trazer ordem para aquilo que está em desordem. Eu creio que Jesus está liberando sobre nós a mesma palavra que Ele liberou sobre Lázaro. Não esqueça que Lázaro, em João capítulo 11, ele entrou, era irreversível. Quando ele foi colocado naquela sepultura, naquele túmulo, e colocaram uma pedra e selaram aquela pedra, era irreversível. Mas de repente Lázaro passa o primeiro dia e nada melhorou. Por isso que eu estou falando, os dias estão passando e parece que nada melhora. Os dias foram passando e nada melhorou, pelo contrário. O corpo dele começou a entrar em deterioração. A corrente sanguínea parou, os órgãos pararam. E não só pararam, mas começaram a apodrecer, como eu sei, está escrito em João capítulo 11, que começou a cheirar podre. Então ali era mais do que irreversível, agora não tem mais jeito mesmo. Apodreceu. E Lázaro, o espírito de Lázaro não estava no corpo podre, ele já estava com o Senhor. Mas de repente Lázaro não entendeu nada. Algum anjo mandou a Lázaro de volta. Ou o Senhor mesmo disse lá, volta. E Lázaro volta para um corpo podre. Mas de repente ele ouve uma voz. E a voz estava do outro lado da pedra. Mas ele conhecia essa voz.
E a voz falou: Lázaro. Lázaro estava amarrado. Lázaro, ele começou, estava todo amarrado. E Lázaro começou a ouvir aquela voz tão conhecida, mas eu digo que as palavras de Jesus são vida, vida e poder. Aquela palavra de vida entrou no corpo de Lázaro, e aquilo que estava podre, ele é o Deus criativo. Se o fígado já tinha ido para o beleléu, dali Deus deu um fígado novo, um rim novo, o coração começou a bater de novo, corrente sanguínea começou de novo sobre o seu corpo. O corpo de Lázaro sentiu o efeito da palavra de Jesus que falou: Lázaro. Você não crê que Deus está liberando uma palavra de poder assim, lá no meio da tua casa? No meio das tuas finanças? No meio da nossa nação? Deus está falando: Brasil, Brasil. Ele está liberando. Ele disse o nome de Lázaro. Agora ele está falando: Brasil, levante-se. Vindo para cá, eu acabei de ler uma notícia. Finalmente chegou nas mídias. E nas mídias internacionais, sabe como o Brasil está sendo conhecido? A primavera brasileira. Por causa da primavera árabe, né, quando o povo foi para a rua, e está sendo conhecido já. Espanha, Inglaterra, outros países estão chamando esse movimento como primavera brasileira. Deus está falando: Brasil, acorda, Brasil, levanta, Brasil, eu estou contigo. A palavra foi liberada e Lázaro, sabe, as coisas não acontecem tão rápido quanto a gente quer. Como é que aconteceu com Lázaro? Jesus falou: abre a pedra. Ele até disse, mas ele não disse para quem removeu a pedra: entra, ajuda Lázaro, desenrola Lázaro. Ele não falou isso, não. Ele queria que Lázaro cresce. Agora era uma experiência dele com Lázaro. Agora Lázaro precisava experimentar todas as etapas. Ele não tinha que ninguém ajudar Lázaro. Lázaro ouviu a voz de Jesus e aí ele falou: vem para fora. Mas peraí, talvez Lázaro tivesse medo. O senhor não mandou ninguém ajudar. O senhor não entrou, Jesus. Já pensou se Lázaro começasse a discutir? Ou se ele começa a reclamar? Peraí, Jesus, o senhor não veio me desenrolar? O senhor não mandou uma pessoa me desenrolar? Como é que eu vou sair? Eu estou todo amarrado. Como é que Lázaro fez? Eu imagino, tenho imaginação. Eu falei para vocês, né? Eu imagino Lázaro dando aquele impulso e ficando sentado. Aí ele dá outro impulso e fica em pé, está todo amarrado, que nem uma múmia, está todo amarrado. Aí ele andou passos largos, saiu correndo, igual, sabe, aquelas coisas, aqueles videozinhos de Instagram, né? Sai correndo e dá aquele abraço em Marta, Maria, Jesus. Não, Lázaro teve que dar passo miudinho. Aqueles passos miudinhos, parecia que estava durando uma eternidade. O primeiro passo, Jesus, está tudo escuro. Jesus, eu vou cair aqui. Não, continua crendo, eu estou no controle da tua vida. É isso que eu estou falando, Deus está no controle do Brasil. Está dando passo miudinho, está ficando em pé. E Jesus está falando: vem para fora, vem para fora. Você não é órfão. E quando Deus fala, o Brasil é impessoal. Você é o Brasil, Ele está falando com você. Levanta, dá passo. Você está todo amarrado, o medo, a preocupação, a ansiedade, mas dá passo miudinho em direção a Jesus e vai para o abraço, vai literalmente para o abraço. Aí quando Lázaro começou: estou quase lá, eu imagino quantos passos. Quando você vai lá no túmulo de Jesus, o túmulo não é tão grande assim, ali no jardim do túmulo. Ele não é tão grande, mas ele tem 3 compartimentos. Então demora um pouquinho para sair. Quando ele saiu, aí que Jesus deu a ordem. Aí Jesus disse: agora desamarra. Tira também do rosto dele. Ele veio sem enxergar. Ele só precisava da voz. Jesus, você está vindo certo. Pode vir, está dando tudo certo. Estou te vendo já, Lázaro. Vem para mais perto, vem para mais perto. Este é o momento de você ficar grudado no Senhor. Quando te questionarem, fala: eu não sou órfão. Quando te questionarem, diz: o meu Pai, Abba Pai, está no controle de todas as coisas. Eu creio que Ele liberou uma palavra de vida e de ressurreição sobre mim, sobre a minha casa, sobre as minhas finanças, sobre a minha vida ministerial, sobre a minha vida emocional, sobre todas as áreas da minha vida.
Aproveita e coloca a tua vida em ordem. Coloca a tua família. Fala, Senhor, ó, nesse pacote eu não quero só a nação. Eu quero tudo aquilo que está em desordem na minha vida. Mas depois de Lázaro e depois de Débora, eu queria te apresentar uma pessoa que nos reconectou com o céu. E eu queria que você abrisse agora sim, em Mateus, capítulo 6. E é claro que é ele, Jesus. Mateus, capítulo 6. Uma das coisas que eu mais gosto de ensinar, por isso que no Salmo 46 eu falei sobre os nomes de Deus, uma das coisas que eu mais gosto de ensinar é sobre os nomes de Deus. Os nomes de Deus foi a forma do Senhor se apresentar, tudo que Jesus faria por nós na cruz. Quais são os nomes de Deus? Quando ele começou a se apresentar, olha, até aqui você me conheceu, ele começou a falar com Moisés, isso em Êxodo 6. Até aqui você me conheceu, sabe, você e todos os que vieram antes de você, me conheceram como Elohim, me conheceram como El Shaddai. Quando você lê a Bíblia no original, é assim que ele fala em Êxodo 6. Vocês me conheceram como Deus Todo-Poderoso, o Deus Criador, mas a partir de agora, depois você lê na sua casa, eu quero me apresentar como Senhor. Essa palavra Senhor é Jeová. Ali ele começa uma trajetória dele revelar tudo o que ele faria por nós na cruz do Calvário. Jeová é salvação. Ele é o teu salvador, ele é o teu redentor, ele é o teu resgatador. E aí ele começou, olha, eu sou Jeová. Lá em Êxodo 17, ele se apresentou como Jeová Nissi, o Senhor, a nossa bandeira. Em Êxodo 15, ele se apresentou como Jeová Rafá, o Deus que cura o corpo, o Deus que cura as emoções. E eu passaria a noite toda falando todas as vezes que ele se apresentou para Gideão, ele falou Jeová Shalom. Então ele foi se apresentando, olha, eu sou o príncipe da paz, na cruz do Calvário eu vou levar todas as suas enfermidades, por isso que eu sou Jeová Rafá, eu sou o teu escudo e proteção, por isso que eu sou a tua bandeira. Enfim, Jesus foi apresentado no Antigo Testamento. Quando ele chegou, todo mundo já sabia o que o Redentor faria. Não tinha conectado ainda, mas já sabia. Agora Jesus falou, bom, agora chegou a vez de eu ensinar uma palavra, Abba Pai, para acabar com todo esse sentimento de orfandade. Aquela geração estava muito órfã. Aquela geração pensa em problemas pesados. Finanças, o pior imposto que você pode pensar, eles eram cobrados. Não era só o imposto pesado de Roma, era também os tributos ali que eles tinham que pagar para os publicanos, que eram os ladrões da época. Então, financeiramente arruinados. Doenças, uma geração tremendamente doente fisicamente, não tinha hospital, não tinha plano de saúde. E você vê ali a quantidade de enfermos que Jesus curou. Uma geração tremendamente abalada por traumas. Viveram de tudo, eles viviam ainda as crueldades de Roma. Então, muitos traumas eles tinham. Uma geração com grandes problemas e com líderes religiosos. A religiosidade, ela entra em qualquer lugar. E com líderes religiosos que falavam sem uma voz profética. Eu digo para vocês estão num lugar seguro, porque aqui tem voz profética. Não basta ter culto, não basta ensinar. Eu faço uma pergunta para você. Os religiosos, eles sabiam a palavra toda, eles iam no templo todos os dias, mas quando chegou Jesus, e ali os reis magos chegaram e falaram, gente, onde é que o Messias vai nascer, que está escrito na palavra? Eles sabiam tudo. Está escrito que ele vai nascer em Belém. Eles sabiam a teoria, mas eles não entenderam que eles eram a geração profética e que o Messias já estava no meio deles. Cuidado, para você só ouvir uma palavra que agrada a tua alma e você não entender que este é o momento mais sensível da história da humanidade. Desde Adão até agora, nunca houve uma geração
com tantos impactos como a nossa que vai viver. Nós vamos viver, eu li um livro muito antigo, As 5 Ondas e as 5 Crises. Esse livro fala do momento, é tão atual, é tão antigo e tão atual. Fala das 5 ondas que viriam sobre a terra, problema financeiro sem igual, problema na saúde sem igual. Você ficou em casa paralisado e você viu. E todas essas 5 ondas aconteceram nesses últimos anos. Mas no livro ele diz, mas Deus mandou dizer que quando essas ondas começassem a se levantar para tentar destruir vocês, que saibam que as ondas que virão da parte de Deus são muito maiores. São muito maiores. Ele prometeu que a glória dele encheria a terra assim como as águas encheriam, enchem ou cobrem o fundo do mar. Então a glória de Deus vai cobrir a tua vida. A glória de Deus vai cobrir essa geração, para aqueles que estão antenados, para o remanescente. Os religiosos não quiseram entender, mas os pastores, eles ouviram a voz dos anjos. Os 3 reis magos ouviram a voz de Deus. Então quem ouviu, recebeu. Os religiosos não receberam. Então Jesus, ele veio e falou, agora eu quero apresentar para essa geração que está sofrendo tanto, eu quero apresentar Abba Pai. Por isso em Mateus capítulo 6, vocês nem precisariam abrir, e já sei que quando abriram, já sabe o que o Senhor ensinou. Eles pediram, eles falaram, a tua oração é diferente, Senhor. Ensina a orar. Quando o Senhor ora, vem tanto... Os milagres acontecem. A gente vê que a conexão com o céu é direta, né? Um Wi-Fi poderoso aí. Então ensina a gente a orar. E Jesus começou a reconectar aquela geração órfã com Abba Pai. Porque eles já conheciam quem seria o Messias. Jeová Shalom, Jeová Jireh, Jeová Roi, Jeová Roi. Mas eles não conheciam Abba Pai. Eles tinham que se reconectar para que eles não se sentissem fracos, desamparados, totalmente desprotegidos, inseguros. Eles precisavam, o nível de problema que eles iam enfrentar, eles precisavam ter a segurança de Pedro, de sair e dizer... Estou passando e o poder de Deus está comigo, a sombra dele curava. Sabe, a segurança que o Pedro, que antes que era inseguro, de dizer para uma pessoa, levanta e anda, o que eu tenho eu te dou, levanta e anda, e o paralítico levantar. A segurança que ele teve, enquanto ele era órfão, emocional e espiritual, ele, qualquer problema, abalava Pedro. Mas agora não. Ele foi lá em Atos 12, preso, e ele ia ser morto pela manhã. Mas ele estava lá dormindo, e o sobrenatural vem no meu socorro, porque a igreja está orando incessantemente. Então algo vai acontecer. Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, a segurança de Deus possa entrar no teu coração. A mesma segurança que entrou no coração de Pedro. Parecia que tudo estava dando errado, mas ele confiou que o céu faria uma intervenção, e o céu fez. Então ele ensinou a oração. Eu vou ensinar o Pai Nosso, não só... Eu costumo ensinar aos meus alunos, quando eu falo do Pai Nosso, eu queria só o primeiro versículo, o versículo 9. Ele diz o seguinte: portanto, vós orareis assim. O que está escrito? Pai Nosso, que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Para por aí. Sabe, fica muito distante você orar assim. Eu não oro desse jeito. Isso aqui é um modelo para me reconectar com o Pai. Quando eu estou desesperada, eu falo assim, Pai, Jesus me ensinou a falar assim, então, Pai, o Senhor está no céu, eu estou aqui na terra, aqui está tudo preto, aqui está feia a coisa. Senhor, mas Tu és santo, Tu és poderoso, Tu és magnífico, Teu nome é maravilhoso, o Senhor é extraordinário, e além do mais, o Senhor é meu Pai, o Senhor não vai me deixar na mão, não é? Então manda, Senhor, me manda a porção de milagres que eu preciso hoje, que é o pão nosso de cada dia. A tua vida com Deus tem que ser desse jeito, reconectado com o Pai. Eu percebi que eu tinha uma orfandade muito aguçada, porque como eu tive muito problema de relacionamento com meu pai, no sentido de que meu pai era ausente, então eu falava mais, assim, eu tinha facilidade de, o Espírito Santo, com Jesus, eu reparo, só depois de muito tempo, uma mulher de Deus, ela falou assim, eu tenho um recado de Deus para você,
Deus sempre levanta essas bênçãos na minha vida. Eu tenho um recado de Deus para você. Eu tinha entrado num momento de adoração tão profunda no meu quarto. E eu sou apaixonada pela palavra. Aí eu estava beijando a palavra de Deus. E aí eu fui para a igreja. E ela passou por mim. Eu tenho um recado de Deus para você. Ele recebeu os beijos que você deu hoje. Eu falei, como? Sério? Mas eu tenho outro recado para você. Você não fala com o Pai. Você só se refere a Jesus. Você nunca fala com o Pai. Eu parei para pensar, não, claro que não. Eu falo com o Pai o tempo todo. Eu não falei isso para ela, estava falando para mim. Eu falei, Senhor, claro que eu falo com o Pai. Aí eu fiquei procurando na minha memória. Quando é que você fala com o Pai? Quando é que você ora com o Pai? Você fala, Jesus isso, Jesus aquilo outro. Em nome de Jesus, é claro. Mas eu só falo com... É verdade. Naquele dia, eu me ajoelhei e eu falei, é tão difícil eu falar contigo, Pai. É difícil porque eu sou órfã. É difícil porque eu nunca tive um pai que me beijasse, me abraçasse. Então eu sinto que o Senhor está ocupado com muita coisa. Eu sinto que assim, o Senhor não tem tempo para me ouvir. Talvez seja essa. Eu não sei, ainda não foi para o meu consciente o porquê eu não falo contigo. Mas eu sei de uma coisa. Eu estou indo para o teu colo agora. Eu preciso do teu colo. Enquanto eu não resolver essa minha orfandade, eu não vou poder resolver nada na minha vida espiritual. Tudo vai ser abalado. Qualquer problema vai me desestruturar. Tu és a minha segurança, é o Pai que é a minha segurança. E eu digo que o Pai é a tua segurança. Foi Ele que enviou Jesus. É o amor dEle. Foi Ele que abriu mão de Jesus. Não é um dia, nem 2 dias. Por muitos anos Ele abriu mão de estar com Jesus para que você pudesse. Jesus estava desesperado. Eu preciso reconectar. Eles só falam Deus Altíssimo, Deus Poderoso, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Mas eles não pulam no colo do Pai. Aí ele falou outra coisa. Eu quero que você abra comigo em João 16. Em João 16 é o que você tem que falar para o Pai neste momento. Ele está no cenáculo. Então ele começa o ministério reconectando aqueles homens ao Pai. Chega em João capítulo 16. Em João 13 ele já foi para o cenáculo com os discípulos. O cenáculo era a última semana de Jesus. Era um momento crucial. Era um momento que tudo ia acontecer. Ele lavou os pés dos discípulos, falou do Espírito Santo em João 14. Em João 15, ele fala sobre o pai ser o agricultor. Ele fala da importância de você frutificar. Chega em João capítulo 16, ele ainda está no cenáculo. João 17, ele faz a oração intercessória. João 16 é um único versículo que eu quero que você leia comigo. Ele está dizendo, eis que veio a hora, e já é chegada, em que sereis dispersos, cada um para a sua casa, e vocês vão me deixar só. Contudo, não estou só, porque o Pai está comigo. Eu quero que você levante agora a tua mão. Você crê? Você crê que o Pai está com o Brasil? Você crê que o Pai está contigo e que você não está sozinho no problema que você está enfrentando? Você crê? Então segura agora na mão do Pai e diz, Senhor, eu sei que eu não estou sozinho. Chegou a hora de grandes coisas acontecer nessa nação. Não pense que essas grandes coisas aconteceriam com vento favorável. Ele disse em Naum 1, capítulo 1, versículo 3, Deus tem um caminho no meio da tempestade, não é com vento favorável. Eu digo que o Pai está contigo, você não está sozinho, a tua família não está sozinho, você não está desamparado. Pode todo mundo te deixar, pode todo mundo desamparar, mas Deus não te desampara. Foi essa segurança que Débora tinha. Os carros de ferro chegaram, mas o Pai não me desamparou. Foi essa segurança que Davi teve. Sabe, aqueles soldados eram tão órfãos quanto Saul. Saul e os soldados ficaram abalados com Golias, mas Davi não. Ele falou, epa, você
Você está abusada, hein, Golias? Você está mexendo com o Deus Todo-Poderoso. Eu estou vindo no nome dEle. É Ele que é o meu Pai. E Ele está aqui nessa situação. As reações de quem é seguro é porque não tem orfandade. Se tiver orfandade, vai ficar abalado no meio do caos. Jesus falou, olha, eu estou ensinando o recado para vocês. Tem gente aqui que vai me trair, tem gente aqui que vai me negar, Judas vai me trair, Pedro vai me negar, mas tem algo em comum, todos vocês vão me abandonar. Todos, é o caos, mas eu digo que o Pai não me deixa e não me abandona. Ele mostrou para a gente como a gente enfrentar problemas difíceis, mas a gente não aprende a lição. E ele diz ainda, agora em Mateus capítulo 26, é Jesus ensinando ainda para a gente. Em Mateus capítulo 26, ele vai para onde? Ele vai para o Getsêmani. E lá no Getsêmani, você volta para Mateus. Em Mateus 26, ele vai para o Getsêmani. Getsêmani é quando ele tinha promessa. Nós temos promessa. Você tem promessa. Você e sua casa. O que o Senhor diz? O que Josué ele diz? Que ele e a casa dele serviam ao Senhor. E o Senhor tem uma palavra para você. Crê no Senhor Jesus e tu e tua casa será salvo. Isso é promessa, mas eu estou vendo o contrário acontecer. Está tudo piorando. Ai, o meu filho, o meu marido, ou a minha esposa. Mas eu digo para você, se a promessa foi liberada, tenha certeza, fiel é Deus. Fiel é Deus para que a promessa se cumpra. Foi a mesma coisa quando chegou o câncer na minha vida. Eu falei, peraí, Deus, endereço errado. Endereço errado, eu estava na Índia te servindo. Como assim? O Senhor me deu uma promessa. O Senhor disse que eu estaria viva para ver o avivamento na minha geração. O Senhor disse que... E lembrei, Deus, de todas as promessas que Ele tinha me dado. E aí eu fiquei falando sozinha. Eu fiquei 2 dias de luto. 2 dias, eu não vou falar para vocês que eu fui heroína, não. Eu fiquei triste, eu fiquei angustiada, eu fiquei perplexa, eu fiquei sem entender. O médico me perguntou, você tem histórico de câncer de mama? Não. Ninguém? Não. E você sabe que um dos motivos, assim, o principal é com um histórico. Eu nunca tive. Falei, minha tia teve câncer de intestino. Aí ele falou assim, isso é uma coisa, câncer de mama é outra. Cada câncer é um, eu estou falando de mama. Eu falei, não. Eu falei, está vendo, Senhor? Eu não tinha nem a tendência, eu não tinha nem a predisposição. Aí o Senhor enviou de encomenda para mim. É isso mesmo? Briguei mesmo. Falei, Senhor, eu estou confusa. Mas aí eu aquietei. Eu falei, peraí, eu tenho promessa. O Senhor disse que eu ia estar viva para eu ver o grande avivamento. Então eu vou ficar viva. No dia seguinte, parecia que eu era maluca. Um dia, eu lembro como se fosse hoje, eu entrei no closet, eu estava ali mexendo nas roupas sem mexer, chorando copiosamente. O Jonas nem sabia o que me dizer. Eu estava me sentindo órfã. Mas no dia seguinte, eu estava cheia de fé. Sabe uma coisa? Eu vou viver um milagre. Opa, que bênção! Como assim? Você teve um sonho? Não, eu falei, eu tenho uma promessa. Eu vou ficar viva. Eu tenho uma promessa. E Deus fez o milagre. Eu fui curada. E Deus fez o milagre. Você tem uma promessa. A nossa nação tem uma promessa. Jesus foi lá para o Getsêmani. No Getsêmani todo mundo tinha deixado. Os discípulos estavam dormindo. Satanás estava lá em pessoa para zombar. Olha só, você não vai aguentar. Olha o que você vai enfrentar. Jesus chorou, Jesus clamou, está escrito que Jesus ali suou sangue, mas por 3 vezes ele falou uma palavra, Abba, Pai, se puderes, passa de mim esse cálice. Abba, se puderes, passa de mim esse cálice. 3ª vez, Abba, se puderes, passa de mim esse cálice, mas se não passar, faça-se, cumpra-se a tua palavra, faça-se a tua vontade na minha vida. E eu digo, Abba, o Senhor não
passou o cálice do Brasil, mas cumpre a tua palavra no Brasil. Ele vai cumprir. Se você estiver bebendo um cálice que você não está entendendo, se você estiver bebendo um cálice como eu da enfermidade, se você estiver bebendo um cálice de problema financeiro, tenha certeza que a vontade de Deus é mais forte do que o cálice que você está bebendo. Ela é muito mais forte. Jesus falou Abba, mas aí ele foi para a cruz e ele falou Abba. Ele falou 2 momentos Abba. Ele disse: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. É no momento do caos que você se magoa, que você se ofende e que você fica patinando nas suas próprias emoções. Mas Jesus disse: eu não vou ficar aqui preso na mágoa, na dor, porque eu estou olhando para a ressurreição. O Pai prometeu e Ele vai cumprir. Então eu vou liberar todo mundo. Então, Abba, eu libero. Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Mas o último momento foi mais forte. Ele falou Abba. O que ele falou? Quem lembra? Qual foi a última palavra? Não o está consumado. Antes, o que ele disse? Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Agora eu vou pedir um ato profético para você. Eu gostaria que você ficasse em pé. Olha, você viu que a orfandade, mesmo você sendo treinado como Baraque, você fica neutralizado. As trevas não têm nem muito trabalho com você. Baraque parecia um garotinho assustado para ficar debaixo da saia de Débora. Débora falou: eu até vou com você, mas você não vai ficar embaixo da minha saia, não. Se agarra em Deus. Sobe o Monte Tabor com 10.000. Eu até vou com você, mas é Deus, não sou eu, nem você, nem eu. É Deus que vai fazer. A orfandade de Baraque foi resolvida. A orfandade de Marta, de Maria, de Lázaro foi resolvida. Jesus, ele te ensinou, está te ensinando. Olha, teve um momento que eu ensinei algo, eu falei, eu podia ter sido. Ele falou alto, porque foi registrado nos evangelhos. Não foi uma conversa. Tem oração que ele fez lá na cruz, que não foi liberada com voz alta, mas a gente sabe porque está escrito no Salmo 22. Depois tenha a curiosidade de ver o Salmo 22. É tudo aquilo que Jesus não falou verbalizando, mas ele falou na cruz do Calvário. Mas ele verbalizou, ele falou a ponto de ser registrado nos evangelhos: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. O que Jesus estava entregando? O caos, o espírito, a morte, o fim, a destruição. Como é que estava o corpo de Jesus? Estava dilacerado, estava esmagado. Era uma cena caótica, o corpo de Jesus. E ele falou: Pai, eu estou entregando aqui o meu espírito, eu estou entregando o meu corpo, porque tem uma promessa sobre o meu espírito e tem uma promessa sobre este corpo, porque quando eu ressuscitar, eu vou ressuscitar com este corpo, um corpo que vai levar cicatrizes do que aconteceu na cruz do Calvário. Ele entregou o caos, o ato profético. Eu quero que neste momento você entregue primeiro a nossa nação para o Senhor. Entrega agora com a tua mão. Fala agora para Deus: Abba, Pai. Com essa força você não está entregando nada. Fala: Abba, Pai. Nós te entregamos a nossa nação nas tuas mãos. Confiamos que o Senhor vai fazer ressuscitar. O Senhor é o Deus Todo-Poderoso. Nós cremos, Senhor. Entregou a nação? Agora você vai entregar o teu caos. Cada um aqui vive um próprio caos. Talvez você esteja entregando agora a tua família. Abba, Pai. Agora é você sozinho. Agora é você. Será que você está entregando o teu corpo que está com uma enfermidade irreversível? Será que você está entregando o teu coração que está um caos emocional? Você ama Deus, mas você está deprimido, angustiado, crise de ansiedade, torturado por memórias.
a falta de perdão, você não consegue, você tenta todos os dias. Deus, eu estou te entregando o meu coração. Senhor, eu estou te entregando agora a minha família, não tem mais jeito, eu não sei mais o que fazer. Eu não sei o que fazer com o meu casamento, eu não sei o que fazer com os meus filhos. Entregue o caos para Abba, Pai. Jesus te ensinou. Ele disse, eu entrego para ti, Pai, o meu espírito, porque já está consumado. O que o Senhor decretou para o meu caos já está consumado, já está decretado, é irreversível. O teu poder começa a ser liberado agora sobre o caos que eu te entreguei. Por isso, nesta noite, eu quero declarar na autoridade do nome de Jesus, se há aqui enfermo, Senhor, que o teu poder possa entrar agora do alto da cabeça à planta dos pés, restabelece a saúde física, Senhor, em órgãos, Senhor, doentes, em corrente sanguínea, em ossos, começa, Senhor, a restabelecer a ordem nestes corpos. Senhor, eu libero agora uma palavra, o mesmo poder de ressurreição que veio sobre Jesus, que este poder de ressurreição venha sobre corações angustiados, perturbados, aflitos, deprimidos, ansiosos, amargurados, em nome de Jesus. Senhor, eu quero clamar agora que o teu poder de ressurreição entre agora nas casas, entre agora, Senhor, no meio do casamento que já está morto, que já está, Senhor, sem forma, que está, Senhor, dilacerado como o corpo de Jesus. Entra agora neste casamento, Senhor, e traz a ressurreição. Entra agora, Senhor, no relacionamento entre pais e filhos e traz a tua ressurreição. Entra agora, Senhor, em chamado, em ministério, Senhor, há pessoas que perderam o chamado, o amor, a unção no meio do caminho, vem como que se arrastando para a igreja, não sabe quando vai ser o seu último dia, porque está tão fraco espiritualmente. Vem, Senhor, vem no meio desse caos e fortalece aquele que está fraco, unge aquele que está vivendo na reserva, em nome de Jesus. Senhor, hoje é noite de milagres, hoje é noite, Senhor, que nós celebramos a tua vida no meio desta igreja. O Senhor tem feito tantas coisas aqui, são 6 anos de histórias e de milagres, mas nada comparado com tudo que o Senhor vai fazer neste novo ciclo que se inicia, em nome de Jesus. Senhor, existe um ano sabático, 6 anos se trabalha, o 7º é de milagre, é Shemitah. Eu profetizo sobre essa igreja Shemitah, eu profetizo, Senhor, um ano que eles vão colher o que nem plantaram, vão colher o que plantaram e vão colher o que não plantaram, porque vai ser tempo de milagre, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu quero liberar uma palavra, pastores. Shemitah é isso mesmo, você sabe, você gosta de estudar. O ano sabático é isso, 6 anos você trabalha. O 7º, tudo aquilo que você perdeu, se você ficou escravo, é restituído. Tudo aquilo que você perdeu é restituído. E no 7º ano, porque é Shemitah, que é o ano do descanso, não se trabalha a terra, mas existe um milagre. Continua, eles não vão semear, mas vai continuar o milagre de uma colheita sobrenatural. Por isso a palavra que Deus me deu é uma colheita sobrenatural. Shemitah, porque vocês estão entrando, vocês cumpriram 6 anos, vocês comemoram 6 anos, mas vocês vão entrar agora, vai comemorar o 7º. Então é neste ano, do 6º para o 7º, que vem o milagre extraordinário, em nome de Jesus. Receba, em nome de